Justiça da Alep aprovou nesta terça, em uma reunião por videoconferência, o projeto de lei do Poder Executivo que autoriza o pagamento de uma pensão especial aos dependentes de servidores públicos efetivos que tenham falecido no exercício de atividades essenciais no combate ao novo coronavírus. São considerados serviços essenciais durante a pandemia, atividades na área de saúde e segurança pública, transporte público, sistema prisional, entre outros. O valor dessa pensão será equivalente à remuneração integral do servidor falecido. Durante a discussão, os deputados ainda defenderam que os profissionais que estão atuando na linha de frente no combate à Covid-19 tenham atendimento médico prioritário. Outro projeto do Poder Executivo, que foi aprovado nesta terça pela Comissão de Justiça, autoriza o governo do Estado a utilizar os recursos provenientes da compensação ambiental e do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor para ações de combate à Covid-19. De acordo com a proposta, essa autorização é temporária e apenas vai perdurar enquanto durar o estado de emergência na saúde pública. Para continuar acompanhando o que a Assembleia tem feito durante a pandemia do novo coronavírus, fique ligado na programação da TV Alep, no nosso canal do YouTube, youtube.com/Alep na TV, e também nas redes sociais. A Assembleia está online no Instagram, no Facebook e no Twitter, além do site www.alep.pe.gov.br. De lei que tiveram algumas alterações na Comissão de Justiça, substitutivo na Comissão de Justiça, e nós também recebemos uma informação, na verdade, uma medida provisória vigente do governo federal que também regulamenta essas questões. E para não haver, digamos assim, colisão de instrumentos normativos, a gente buscou, junto da assessoria e da consultoria, redirecionar o parecer de acordo com o que está estipulado na medida provisória do governo federal. Mas, claro que isso fica a critério do relator e, a princípio, está encaminhado para o deputado Sivaldo Albino. A gente ajustou com ele hoje pela manhã. Vou iniciar a distribuição dos projetos. Os colegas deputados vão ter disponibilidade aí totalmente de se posicionar, e é só a compreensão que a gente está começando um pouquinho mais tarde, e logo às 14h30 já tem reunião de Comissão de Cidadania, Direitos Humanos, e depois às 15 horas Comissão de Saúde e Assistência Social. Então, os projetos de lei 1012, 1014, 1023, 1024 e 1026, de autoria do deputado Romero Salles Filho, foram publicados em Diário Oficial, o edital, mas foram retirados de tramitação o requerimento do autor, os requerimentos 4, 5, 12, 13 e 15, os itens 4, 5, 12, 13 e 15 do edital. Bom, distribuição dos projetos de lei. Projeto de lei ordinária número 968, de autoria da deputada Fabíola Cabral, que dispõe sobre a aplicação de multa administrativa dos agressores vítimas de violência doméstica e familiar definidos na lei federal. Autoria da deputada Simone Santana. Projeto de lei 981 de 2020, de autoria do deputado Clodoaldo Magalhães, estabelece condições de acesso de menores aos estádios de futebol e locais de apresentação de espetáculos culturais e assemelhados no estado de Pernambuco e cria o cadastro de torcedores, infratores e dá outras providências. O deputado Fabrício Ferraz aí, até pela pertinência temática. Projeto de lei ordinária 984, de autoria do deputado Clodoaldo Magalhães, determina o fornecimento de alimentação especial para os alunos com restrições alimentares pelas instituições da rede privada de ensino do estado de Pernambuco. Deputado Romero Salles Filho, relatoria. Projeto de lei número 1042, de autoria do deputado Romero Albuquerque, determina a proibição de venda de produtos de higiene e alimentícios na forma que menciona, em razão da situação de calamidade decorrente da pandemia do coronavírus. Deputado João Paulo Lima, para a relatoria. Projeto de lei ordinária 1016, de autoria do deputado Clodoaldo Magalhães,
que institui altera o Código de Defesa do Consumidor, a fim de vedar o aumento arbitrário de preços, notadamente em decorrência de guerra, calamidade pública, pandemia ou outra grave circunstância de comoção social, incluindo a emenda modificativa de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Sivaldo Albino. Projeto de lei ordinária número 1017, de autoria da deputada Alessandra Vieira, estabelece que ficam prorrogadas as validades de alvarás, documentos e certidões de âmbito estadual, cujo vencimento coincida com o período em que estiverem vigentes as situações de estado de calamidade pública ou emergência. Deputada Simone Santana, para a relatoria. Projeto de lei ordinária número 1019, de 2020, autoria do deputado João Paulo Costa, dispõe sobre o cancelamento ou remarcação de passagens aéreas, bem como de pacotes de viagens adquiridos no âmbito do estado de Pernambuco, em razão da doença Covid causada pelo coronavírus, em função da similitude do escopo do projeto de lei, deputado Sivaldo Albino. Relatoria. Da mesma forma, o projeto de lei 1021, de autoria do deputado Romero Albuquerque, dispõe sobre o cancelamento ou remarcação de passagens aéreas, bem como de pacote de viagens em razão do coronavírus, também o deputado Sivaldo Albino. Projeto de lei ordinária número 1020, de autoria do deputado João Paulo Costa, fica vedado no âmbito do estado de Pernambuco o corte de fornecimento de água tratada e energia elétrica por inadimplência durante o período de calamidade imposto pelo governo do estado de Pernambuco em razão da pandemia Covid. Relatoria do deputado Romero Salles Filho. Projeto de lei 1025, de autoria do deputado Romero Salles Filho, dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de equipamentos de proteção individual em situações de pandemia, endemia e epidemia, na forma que menciona. Deputado Fabrício Ferraz, para a relatoria. Projeto de lei ordinário número 1047, de autoria da deputada Gleide Ângelo, que altera o Código de Defesa do Consumidor a fim de vedar ao fornecedor de produtos ou serviços condicionar o pagamento de carnê ou fatura de compra de produtos, serviços ou de cartão de crédito para que seja realizado exclusivamente em seu estabelecimento. Deputado João Paulo Lima, relatoria. Projeto de lei ordinária de autoria da deputada delegada Gleide Ângelo suspende os prazos de garantia, troca, devolução ou reembolso decorrentes da aquisição de produtos ou serviços no âmbito do estado de Pernambuco, pelo período em que perdurar a situação anormal caracterizada como estado de calamidade pública, a fim de prevenção e enfrentamento ao Covid. Deputado Sivaldo Albino, para a relatoria. Projeto de lei ordinária de autoria do deputado Guilherme Uchoa proíbe que planos e operadores de saúde do estado de Pernambuco recusem prestação de serviços a pessoas contaminadas pelo Covid em razão do prazo de carência de contratos. Deputado Simone Santana, para a relatoria. Projeto de lei ordinária de autoria do deputado professor Paulo Dutra inclui no grupo prioritário de atendimento nas unidades móveis de emergência, em razão de calamidade pública, as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, doença grave, doença rara, autistas e idosos. Deputado Romero Salles Filho, relatoria. Projeto de lei ordinária de autoria do deputado Tony Gel estabelece multa para quem divulgar por meio eletrônico notícias falsas sobre o novo coronavírus ou quaisquer outras epidemias e pandemias no estado de Pernambuco. Deputado Fabrício Ferraz, para a relatoria. Projeto de lei ordinário número 1054, de 2020, de autoria do deputado Anderson Florencio, autoriza o Poder Executivo a providenciar hospedagem em hotéis, pousadas e demais estabelecimentos de hospedaria aos profissionais de saúde que atuem em unidades de saúde hospitalares e ambulatoriais e unidades de atendimento móvel hospitalar no enfrentamento ao Covid. Deputado Romero Salles Filho, para a relatoria. Projeto de lei ordinário de autoria do deputado Wanderson Florencio
Autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos para implementar medidas de incentivo à conversão produtiva emergencial de empresas para a proteção econômica e sanitária à população pernambucana durante o tempo que perdurar as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme a regulamentação do Decreto 48.809. Deputada Simone Santana, para a relatoria. Projeto de Lei Ordinária número 1057, de autoria do deputado Wanderson Florencio, dispõe sobre o acesso dos idosos aos estabelecimentos bancários no estado de Pernambuco no período do Decreto 48.809, de 14 de março de 2020, do estado de Pernambuco. Deputado João Paulo Lima, para a relatoria. Projeto de Lei Ordinária número 1058, de autoria do deputado Fabrício Ferraz, estabelece trânsito livre e suspende a cobrança de tarifa de estacionamento aos veículos de profissionais da área de saúde e outros de serviços públicos essenciais durante o período de emergência da Covid. Deputado Sivaldo Albino, para a relatoria. Projeto de Lei Ordinária número 1070, de 2020, de autoria da deputada Fabíola Cabral, estabelece multa para quem divulgar por meio eletrônico notícias falsas, fake news, sobre epidemias, endemias e pandemias no estado de Pernambuco. É similar ao projeto de lei que já foi distribuído para o deputado Fabrício Ferraz, projeto de lei número 20, o item 20, projeto de lei número 1053, e também o deputado Fabrício Ferraz, relatoria do projeto. Projeto de lei número 1071, de 2020, de autoria da deputada Fabíola Cabral, ficam isentas do pagamento de consumo de energia elétrica as famílias enquadradas na tarifa social de baixa renda e da outras providências. Deixa eu só ver para quem a gente distribuiu o outro. Deputada Simone Santana, 1055. Então, tem alguma similitude. Também a deputada Simone Santana para relatoria. Bom, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas servidores, cumprido esse momento de distribuição, nós entramos agora na discussão dos projetos de lei, registrando que quem quiser se posicionar, mesmo que antes da discussão, estamos à disposição. O deputado Antônio Fernando também é muito bem-vindo aqui no debate, fiquem todos à vontade aí. Não havendo manifestação, vamos passar para a discussão. Discussão do projeto de lei ordinária 1019, com o substitutivo de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. O projeto de lei ordinária é de autoria do deputado João Paulo Costa e dispõe sobre o cancelamento ou remarcação de passagens aéreas, bem como de pacote de viagens adquiridas no âmbito do estado de Pernambuco em razão de doença. Esse projeto de lei também tem uma similitude, uma semelhança com o projeto de lei número 1021, também de autoria do deputado Romero Albuquerque, dispõe sobre o cancelamento ou remarcação de passagens aéreas, bem como de pacotes de viagens em razão do coronavírus. Como falei anteriormente, foi distribuído para o deputado Sivaldo Albino. Eu agradeço, deputado Sivaldo, pela disponibilidade, pela presença sempre aqui, pela assiduidade, e agora estamos assíduos aí no meio remoto. É uma alegria poder ver os amigos todos, e repasso a palavra ao deputado Sivaldo Albino a discussão desses dois projetos de lei que a gente, inclusive, distribuiu agora, e em função da calamidade e da urgência dessas demandas, a gente já coloca em discussão. Boa tarde, caro amigo deputado presidente Eric Lessa, deputadas, deputados, amigos, prazer revê-los, né? Mesmo que de forma virtual. Nossa amiga Marília, todos da comissão, é um prazer voltar. Estava com saudade dessa comissão, deputado. Eu que gosto de participar verdadeiramente dentro de tantas comissões, né? E que Vossa Excelência sempre me dá a missão de relatar projetos importantes. Eu fico grato pela confiança sua e dos demais companheiros. Bom, primeiro parecer ao substitutivo de número 01/2020 aos projetos de lei ordinária de número 10, 19 e 20 de 20 e o número 2021-2020, que altera integralmente a redação dos projetos de lei de número 1019 de 2020 e 1021 de 2020, de autoria
dos deputados João Paulo Costa e Romero Albuquerque, respectivamente, disponho, no âmbito do Estado de Pernambuco, sobre o cancelamento ou remarcação de passagens aéreas e pacotes de viagens em razão da pandemia do coronavírus, Covid-19. E o nosso parecer pelo substitutivo é pela aprovação. O resumo da tramitação dos dois projetos deu-se conjuntamente, dada a similaridade temática, o cancelamento e a remarcação das passagens aéreas e pacotes de viagens em virtude da pandemia causada pelo coronavírus. Então, nosso parecer com o substitutivo é: recomendamos aos nobres deputados e deputadas pela aprovação. O projeto de Em lei... termos de um substitutivo, né, deputado? A gente está alterando ainda a questão do mérito no artigo 1º, incluindo outras opções para as empresas, que além de só apenas cancelar e remarcar, elas teriam também outras opções. Exatamente. É exatamente em função da medida provisória que já está em vigor no governo, editada pelo governo federal, mas que a gente tem uma sintonia dessa legislação para não haver ainda mais, digamos assim, diferenciação de entendimentos. A gente buscou junto do deputado Sivaldo Albino aí um entendimento, e o pessoal da consultoria e também da Comissão de Desenvolvimento Econômico, já que fomos instados pela FEComércio, por entidades associativas do comércio e do associativismo no estado de Pernambuco, num momento tão delicado como esse, e por que não a gente encontrar um consenso aí, e graças a Deus foi encontrado, com a habilidade de sempre do deputado Sivaldo Albino de tratar as coisas de forma muito equilibrada e muito sensata, e o projeto está em discussão. O deputado Romero Salles Filho, com a palavra. Bem, boa tarde a todos, senhores deputados, deputado presidente. Eu recebi há pouco o parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Penso que o projeto realmente foi melhorado, mas ainda assim eu queria pedir vista do projeto para estudar um pouco, porque o turismo no estado é um dos pilares da economia, inclusive emprega mais de 80 mil pessoas diretamente, e qualquer movimento que seja feito que vá, de certa forma, fazer com que as pessoas acirrem uma corrida, né, para cancelar, vai ocasionar, na verdade, uma tragédia em algo que poderia ser solução num futuro breve. Então, eu peço vista para estudar melhor esse parecer. Penso que realmente já foi bem melhorado, mas eu creio que tem um cuidado maior e um estudo maior para dar meu parecer. Bom, o projeto, se alguém ainda tiver alguma questão a discutir, aproveitar a oportunidade, está franqueado, mas, claro, foi dado vista e será rediscutido em função, inclusive, da prioridade. A gente solicita aí o deputado Romero Salles Filho. Inclusive, teve até uma alteração recentemente, a proposição de alteração do regimento da casa, por meio de um projeto da mesa diretora, em função da velocidade dos trabalhos, mas se a gente puder já discutir na próxima reunião, claro que quando publicado o edital, em função da urgência na demanda, principalmente essa questão do coronavírus, mas ainda está aberto para discussão. Quem quiser discutir, fiquem à vontade. Não havendo mais quem queira discutir, foi dado vista ao projeto de lei, os dois projetos de lei, 1019 e 1021 de 2020, com o substitutivo 1 de 2020. O próximo projeto de lei que está para discussão é o projeto de lei número 10.016, de autoria do deputado Clodoaldo Magalhães, e a relatoria do deputado Sivaldo Albino. Mais uma vez, presidente, Marília. Bom, nosso parecer ao projeto de lei ordinário de número 10.016 de 2020, que altera a lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, que institui o Código Estadual de Defesa do Consumidor,
de Pernambuco, a fim de vedar o aumento arbitrário de preços, notadamente em decorrência da guerra, calamidade pública, pandemia, outras graves circunstâncias de comoção social, assim como a emenda modificativa pela aprovação. O resumo, a proposta em análise altera a Lei número 16.559, de 2019, do Código Estadual de Defesa do Consumidor, a fim de vedar o aumento arbitrário de preços, notadamente em decorrência da guerra, calamidade pública, pandemia, ou outras graves circunstâncias de comoção social. A finalidade do projeto é regulamentar o consumidor, resguardar o consumidor, parte vulnerável da relação de consumo diante das circunstâncias de grave comoção social, na qual se verifica em alguns fornecedores promove aumento arbitrário dos preços, valendo-se do momento de extrema angústia ou necessidade dos consumidores. A emenda apresentada pela CCLJ altera a cláusula de vigência da proposta para a data da sua publicação. Eu queria dizer, presidente, deputados e deputadas, Marília, todos da equipe, que esse projeto é muito importante. Eu acho que todos nós temos recebido diversas reclamações e quando vamos também ao supermercado, na farmácia, a gente está vendo os preços que aumentaram de formas realmente arbitrárias, né? Com preços absurdos, inclusive aquilo que é essencial hoje, tipo o álcool em gel e outros derivados que a gente precisa nesse momento. Então, esse projeto é muito importante, a sua aprovação já foi aprovada em outras comissões, que a gente possa aprovar e que o governo possa botar aí em vigência o quanto antes possível. O projeto de lei 1016 continua em discussão a partir da relatoria do deputado Sivaldo Albino. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Romero Salles Filho, como vota? Com o relator, senhor presidente. Deputado Fabrício Ferraz, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Deputada Simone Santana, como vota? Acompanho o relator. Deputado João Paulo Lima, como vota? Acompanho o relator, presidente. O projeto foi aprovado por unanimidade dos deputados que estão presentes e compõem a Comissão de Desenvolvimento Econômico. E, nesse momento, não havendo mais nada a tratar, eu passo a palavra para os demais membros da comissão e também para os deputados que se encontram aqui, Jô, as Juntas, Isaltino, também o deputado Antônio Fernando, se quiserem fazer uso da palavra. O deputado Guilherme Shoa Júnior também, se não havendo mais quem queira tratar nenhum assunto, declaro encerrada a presente reunião e alerto só aos colegas que, a partir de agora, eu já vi a deputada Jô, Zaltino também, muito bem-vindo, deputado Zaltino, a esse debate aqui da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Nós concluímos as atividades e repasso aí para Thiago e também para a deputada Jô, das Juntas, para que possam dar andamento aos trabalhos dessa tarde, que a gente espera que seja muito produtiva. Obrigado pela disponibilidade, obrigado Marília, obrigado ao pessoal da TI, pela força, pelo apoio que nos concedeu e que sejam muito produtivas as atividades a partir de agora. Deus nos abençoe. Deputada
Os sintomas do coronavírus são muito semelhantes aos sintomas de uma gripe, mas não dá para